Vamos lá. Olá, estamos aqui hoje com Emerson Rosa, trazendo a temática para o Comar sobre estratégias e tecnologias para um RH mais humano e digital. Hoje o Emerson vai trazer para a gente um pouco sobre ele, sobre essa temática que ele trouxe para o Comar. Muito bem-vindo, Emerson, ao nosso podcast. Pode falar à vontade. Muito obrigado. É prazer estar aqui com vocês. Prazer pelo convite para participar do Comar RH. É sempre um prazer falar de RH. Eu estou na área há bastante tempo e falar de tecnologia para RH, porque acho que esse casamento ele é muito importante, principalmente nos dias de hoje. A gente trouxe para cá uma temática que é uma temática para tentar acabar um pouco com esse receio que algumas pessoas têm. A gente chama de dicotomia ultrapassada, que é essa rivalidade que a gente ainda vê de pessoas em relação à tecnologia. Então, esse é um dos motes que a gente vem trazer um pouco nesse discurso no Comar RH. O que a gente quer dizer com isso? A tecnologia, independente da nossa vontade, aliás, é pela nossa vontade, pela nossa necessidade, é assim que a gente enxerga, a tecnologia existe e não existe agora, no tempo atualmente que se fala muito de inteligência artificial, não é agora, mas eu dei um exemplo na minha palestra. Se a gente voltar no século XVIII e falar da Revolução Industrial, essa grande revolução se deu com tecnologia. E se a gente der um passo maior ainda e falar de milhares de anos atrás, se o homem evoluiu para o Homo sapiens, outras espécies vieram antes, ele só conseguiu evoluir porque existiu tecnologia. Porque foi inventado o fogo, porque foi inventado a roda, foi inventado o eixo com a roda e tantas outras invenções, instrumentos, facas, instrumentos para caçar e tudo mais. Então a tecnologia não pode ser vista, esse bem é o mote da nossa pauta, não pode ser vista como algo assustador, como algo que vai eliminar o ser humano. Muito pelo contrário, a tecnologia está aqui para potencializar toda a capacidade que o ser humano tem de fazer coisas, de desenvolver coisas. Então é esse um pouco o mote que a gente trouxe para essa palestra. Então a gente traz nesse mote, além dessa parte da dicotomia, que a gente tenta quebrar essa rivalidade, a gente mostra também que tem que haver a gente chama de simbiose, A gente tem que olhar para a tecnologia e ela tem que ser natural no nosso dia a dia. A gente tem que vivenciar isso no dia a dia. Como ocorre hoje com o celular, por exemplo, que a gente naturalmente pega um celular, consulta redes, consulta banco, isso se tornou uma coisa quase que natural, quase que uma extensão da nossa mão. Então a nossa provocação é no seguinte sentido: por que as empresas e o RH, que é o público que nos interessa, eu sou um especialista em software de RH, eu escuto muito o RH, as pessoas, os gestores de RH, diretores de RH. O que falta para esse RH também usar a tecnologia no seu todo, de ponta a ponta, para trazer aquilo que importa, que é uma experiência humana? Por isso a gente comenta que é importante digitalizar, mas é importante também humanizar o processo todo de ponta a ponta, desde o recrutamento e seleção, passando pelo onboarding, passando pela capacitação, desenvolvimento do colaborador, até a parte final que acontece na vida de todo mundo, que é o offboarding, quando a pessoa sai da empresa. Todo esse processo tem que ter uma lisura muito bem delineada, tem que ser uma experiência que dê ao funcionário realmente um momento especial. É um momento especial na hora que ele entra, tem que ser momentos especiais. O trabalho não pode ser sacrifício, Tem que ser momentos especiais quando ele permanece na empresa e se desenvolve na empresa, mas também tem que ser um momento agradável, um momento humano na hora que ele sai. Então a nossa proposta é trazer essa tecnologia como um meio de ajudar. Veja, é um meio, E a gente fala sobre isso também. Nunca a tecnologia é um fim. Nunca vai tomar a iniciativa, tomar a frente de um ser humano. A coisa mais importante que existe, o maior investimento que a gente tem, O maior investimento que a humanidade tem é o ser humano, como eu trouxe também na palestra, o exemplo de um autor fantástico, o Dag Gaylor, que traz no livro A Jornada da Humanidade.
Então, essa é a nossa proposta, né? Via de regra é essa, a gente trazer mais humanização através de processos, através de estratégias, através de soluções, né? Para tornar as empresas mais efetivas e as pessoas mais felizes. É isso. Então, de fato, essas estratégias, essas tecnologias, elas têm o objetivo de serem vistas como aliadas e não trazer a tecnologia como inimigo, né, no meio dos recursos humanos. Perfeito, essa é a ideia, ser aliadas, né, para facilitar o processo, para que as pessoas, outra forma que a gente costuma tentar mostrar para as empresas da importância da tecnologia, é que enquanto você não tem tecnologia, você eventualmente vai gastar muito tempo com tarefas burocráticas, né? Você vai gastar muito tempo, dá muito trabalho fazer, para dar alguns exemplos, né? Seja parte do departamento pessoal, que é uma folha de pagamento, um ponto eletrônico, seja parte de gestão de capital humano, processo de avaliação de desempenho, processo de pesquisa de clima, processo de desenvolvimento, né? Processo de treinamento e capacitação, tudo isso dá muito trabalho. Então a ferramenta ela vem como aliada, a solução de software, a inovação, a tecnologia, para ajudar a facilitar esse processo, a otimizar esse processo, para que justamente as pessoas possam ter mais tempo para aquilo que realmente importa, que é cuidar de pessoas. É mais tempo para o feedback, não em termos de ferramenta, mas é sentar com as pessoas, ter mais tempo para conversar. E tudo isso só é possível quando você tem um processo muito bem digitalizado e que as pessoas se sintam à vontade, confortáveis para poder trabalhar com aquelas soluções. Trazendo um pouco para a temática do nosso Comar, então o que a gente pode ver é que essas tecnologias aqui nesse contexto, como a gente pode imaginar num cenário mais organizacional, como transformar as tecnologias em algo atrativo e sustentável, justamente para que as pessoas vejam que a tecnologia não é aquela imagem robotizada, não é algo que é negativo, e trazer essa humanidade para as tecnologias. Como se pode fazer isso? Então, a gente acredita que a maneira de se fazer isso é uma só. É colocar o ser humano no centro de tudo, no centro da experiência. Então eu comentei sobre isso também. A tecnologia é feita para o ser humano, para desenvolver o ser humano e não para substituir o ser humano. Então à medida que você coloca o ser humano no centro de tudo e faz, no caso do exemplo de software da TOTVS, você faz software, solução, pensando no ser humano, ouvindo o ser humano, ouvindo o RH como um todo, como é que ele usa, para que ele precisa daquilo, qual seria a melhor maneira de aplicar aquele conceito, aí sim você consegue fazer uma transformação, porque você ouviu a necessidade, você fez a partir do ser humano e para o ser humano. Então não é aquele desenvolvimento isolado que uma empresa eventualmente pode fazer e entregar, não. A gente constrói conjuntamente com as empresas, conjuntamente com o RH. Então, respondendo objetivamente, é colocar a pessoa no centro. Muito bacana, muito legal ter você aqui hoje no nosso congresso e a BMRH está muito grata de ter você aqui. Obrigada. Eu que agradeço e estou à disposição para outros convites para falar para vocês sobre RH e tecnologia. Muito obrigado.